Caros amigos, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, aqui para a nossa Rede Amigo Espírita. Hoje, na semana número 156, desde que nós reiniciamos o estudo aqui do Evangelho. E para nós é uma alegria poder estar aqui mais uma vez, falando com vocês aí ao vivo, nessa manhã agradabilíssima de terça-feira. Vocês repararam que aquele calorão brabo mesmo, parece que deu aqui em Rio uma Preto aquietada, melhorou. né? Coisa estava feia tempos atrás aí, tá doido. E agora a gente se encontra numa condição mais favorável aí, né? Estamos mais Mais tranquilos um normal, pouco. né? Menos intenso o calor. Então eu dou meu abraço aqui a você que nos acompanha, que nos honra com a tua presença, com o teu carinho, com o teu companheirismo doutrinário, vamos dizer assim. E desejo muito que nessa manhã possamos encontrar aí mais soluções, mais respostas às nossas dúvidas, trazendo para a nossa vida mais conhecimento, mas não aquele conhecimento apenas de curiosidade, mas sim aquele da relevância, né, da confiabilidade no que a gente divulga aqui, aliás, na confiabilidade do Evangelho. Então, saúdo cada um de vocês, desejando que tenhamos uma manhã maravilhosa nas bênçãos do nosso Mestre Jesus. A gente está com aquela carinha meio de soninho, né, dormindo bem essa noite, então fica aquela carinha de quero mais, né, quero dormir mais, mas foi bom. Então, um beijão para vocês e o bom dia da Estela para nós. Bom dia! Bom dia, que Jesus nos abençoe. Abençoe todos nós aí nessa caminhada, nessa luta, cada um aí dentro do seu coração, dos seus entendimentos com uma luta. E pode ter certeza que você não é desprivilegiado nesse mundo com o seu fardo, porque todos nós temos o nosso. Hoje um sol, né? Desde cedo, acordamos era 6h40. Aí o quarto todo fechado, na hora que você vai no banheiro, assim, a luz entra e fala, caramba, será que eu perdi a hora? O sol a pino, né, igual o pessoal fala. Então vamos que vamos. Vamos para mais um estudo, e toda vez que eu e o Sander vem aqui, ou a gente vai em alguma preleção, nós sempre pensamos que a gente está representando a bandeira da doutrina, então a gente espera aqui não ter nenhum equívoco na fala, tentar acertar mais, pegar a inspiração dos benfeitores e sanar aí as perguntas e que os esclarecimentos sejam bem cabíveis dentro do entendimento de cada um, porque eu acho que é isso o evangelho, né? É você entender para aplicar. Palavras bonitas, elas se perdem. Agora, quando a gente consegue entender que aquilo faz parte da nossa vida, aí é bacana, né, gente? Então, vamos que vamos. Gente, vamos para o nosso momento da oração, que a Estela vai fazer para nós? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a leitura é um pouquinho extensa. Vamos lá para a nossa oração. Senhor Jesus, divino e amado Mestre, gratidão, Senhor, por a gente poder caminhar junto com tantas pessoas buscando ser melhores, buscando a sua mensagem, e a gente não sofrer nenhum tipo de retaliação por isso. Muita gratidão, Senhor, por esse momento em que a gente chega nesse patamar de progresso, mesmo não sendo ainda tudo que a gente deseja, mas nós sabemos que não é uma utopia. Não é um sonho vazio, Senhor, ter paz não só no coração, como ter paz em nossas notícias, na nossa vizinhança e principalmente na nossa família. Mestre amado Jesus, seus benfeitores que vêm até nós em todos os lares que aqui estão ligados a nós, possam ser abençoados por essa tarefa divina e consigam atingir e principalmente alcançar e abrandar os nossos corações. Corações que lutam, corações que nesses momentos se sentem confortáveis, mesmo diante da luta, e corações que estão vivendo momentos de alegrias, que a gente também tem isso na Terra, Senhor. E sabemos que todos esses momentos são de aprendizado, são de muito crescimento quando a gente absorve, juntamente dos instantes, a sua mensagem. Mestre amado, abençoe as pessoas que partiram, que de nosso coração saia um fecho de luz, de carinho, de amor, para as pessoas que estão desencarnadas, que passaram pela nossa vida, pelas pessoas que passaram e deixaram saudade, mesmo estando aqui encarnadas ainda, pessoas que nós prejudicamos, que não têm afinidade,
nem tampouco simpatia por nós. Abençoe elas também, Senhor, pois não somos fáceis. Abençoado seja todos que buscam essa mensagem, assim como nós. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Gente, peguei um livro hoje, que faz tempo que você não pega. Joia! Joia! Tá joia? Ou joia de tesouro, né? A moça lá chamou a gente de tesouro, ó, trouxe o livro Joia, de Chico Xavier, por Emmanuel, uma leitura bem curtinha, porque depois o evangelho é um pouquinho mais extenso. Curtinha, mas é assim, ó, tal. Todas as obras prejudicadas por nossa deserção ou preguiça ressurgem junto a nós pedindo ajustamento. Deserção ou preguiça, hein? Já já volta, é igual bumerangue. Só dar um último alôzinho aqui, agradecer muito meu amigo que chegou aqui agora, que eu vi que entrou aqui agora há pouquinho, que é o Ademir Polizelli. Tive ontem na casa dele, na casa espírita dele. Ah, que legal. Que ele e o Alexandre fundaram aqui em Rio Preto. A Casa de Oração Pai Agenor Batista, né? Isso mesmo, Ademir? E lá é 7h30, deu para conciliar, Sim, né? Deu para fui conciliar a lá, palestra e o Ailuz. é meia horinha só de palestra, fui lá, fiz a palestrinha e voltei para o Ailuz, ainda fui no Ailuz trabalhar ainda. Legal. E fui muito bem recebido, como sempre, né? O Ademir é uma figura gentilíssima, ele, o Alexandre. Então eu deixo o meu carinho aos dois, né? Pela... Alexandre? Não é Rodrigo? O Rodrigo, aqui que é Alexandre, tô com o Rodrigo, tô com o Alexandre na cabeça. É o Rodrigo, verdade. Rodrigão, um abraço especial para você aí, pro nosso querido Ademir Polizelli. Muito obrigado mesmo pela gentileza ontem comigo, viu? Fiquei muito contente de ter ido aí e vamos marcar mais vezes aí, tá? Também um abraço especial pro meu grande amigo Ismael Felipe Macedo, a nossa querida Planalto, aqui o Ismael, que é um benfeitor daquela cidade, viu? Planalto é uma cidade pequenininha, tem 5 mil habitantes aqui em Rio Preto, aqui na região de Rio Preto, fica próximo aqui ao José Bonifácio, só tem um centro espírita. Quem carrega esse centro nas costas, literalmente, é o Ismael Felipe Macedo, que é um benfeitor mesmo. Um beijo grande para você, viu, Ismael? Especial aqui, deixo o meu registro aqui do meu carinho e a minha admiração por você. E meu amigo também, Alexandre Puglielli Neves. Por isso que você confundiu o Rodrigo com o Alexandre. Ele estava comentando. Tava lendo aqui, Alexandre é o Rodrigo. E o Alexandre é lá de Auriflama, lá do centro do Nosso Zé Aparecido. Lá, o Alexandre também é outra figura maravilhosa. E a Maria Helena Mota, minha amiga do coração aqui, que eu amo de paixão, também está aqui. Vamos ver mais quem está aqui, que chegou agora há pouquinho. A Marli Biagi, a Alessandra Molinari Ribeiro, também lá da nossa querida Uberlândia, a Magali Araújo e a nossa querida Gracinha lá de General Salgado. Você vê, eu tô cercado, nós estamos cercados de gente maravilhosa aí, junto com a Cláudia Schiden de Viamão, no Rio Grande do Sul, a Elizabeth Pastorini, enfim, essa galera incrível que está aqui, E a Juju Raquel, bom dia, Juliana Raquel, nossa, como é que se diz? Crepista do Ailuz, né? Quem tá no crepe é a crepista, né? Um beijo, viu, Ju, pra você. Obrigado pela companhia aí. E o José Evilásio Goulart Moraes também tá aqui. Enfim, toda essa galera querida aí. Se eu não der um alô pra alguém, vocês me perdoem, tá? E a Rita de Cássia dos Santos. Bom, vamos dar início então ao nosso estudo. Hoje, o número 156, Aborrecer Pai e Mãe. Dando início em um capítulo novo. Aqui, ó, do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Tradução essa daqui do nosso José Herculano Pires, aqui do nosso Kardec, traduzido do francês para português. Moral estranha. É estranho isso, né? Aborrecer pai e mãe, mãe. Mas como é que tem uma indicação que você tem que deixar bravo teu pai e tua mãe? Como é que é isso, né? Uhum. Vamos lá então para nossa leitura. Você me acompanha aí? Vamos ver o que a Nayara está falando aqui. Temos uma arena de vôlei aqui em Neves. Convida seu pessoal e vem conhecer. Ah, não chama não que nós vamos, hein, Nayara? Nós não jogamos nada, viu? É tudo ruim ali, tudo pereba jogando. Mas a gente joga das 7h30 às 10h30, toda sexta-feira. Valeu pelo convite, viu, minha prima e a Nayara Pestilho. Legal, obrigado, Nayara. Bom, vamos lá, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Moral Estranha. Primeiro item, aborrecer pai e mãe. E muita gente ia com ele.
E voltando Jesus para todos, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 27 e versículo 33. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo que instintivamente repelimos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez para que os copistas o reproduzissem, como se vê com frequência nos fatos históricos. A palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discuti-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou e, em caso afirmativo, se na língua em que ele se exprimia, essa palavra tinha o mesmo sentido que na nossa. Nessa passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. Inclusive, tem um destaque aqui que eu gostaria de ler, porque acho que faz parte do estudo, e é um destaque aqui do José Herculano Pires, que ele faz uma seguinte observação em relação a essa última frase lida. Ele diz assim, ó, no original francês, o verbo empregado é odiar, motivo porque o mantivemos no texto de Kardec. O texto evangélico acima reproduzido não é tradução do francês, mas da nossa tradução clássica da Bíblia, de Figueiredo, que emprega o verbo aborrecer. Continuando. A língua hebraica não era rica, e muitas das suas palavras tinham diversos significados. É o que acontece, por exemplo, com aquela que, no Gênesis, designa as frases da criação e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer e o período diurno. Disso resultou, mais tarde, a sua tradução pela palavra dia e a crença de que o mundo foi feito em 6 dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelo, e que foi traduzido por camelo, na alegoria da agulha. Veja o capítulo do Evangelho, capítulo 16, item 2. Lembra aquele? Mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha que um rico entrar nos reinos dos céus. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar nesse sentido em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução rigorosamente literal nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E, para ser exata, faz-se, por vezes, necessário empregar não os termos correspondentes, mas outras equivalentes ou circunlóquios explicativos. Estas observações
aplicam-se especialmente à interpretação das Santas Escrituras, em particular dos Evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar à palavra odiar ou aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Vê também, podemos observar que o capítulo 16, número 5 e seguintes. E aí, uma outra notinha aqui do autor, né, do José Herculano Pires, e ele diz o seguinte, ó: non odit, em latim, kai ou misei, em grego, não quer dizer odiar, mas amar menos. Exprime ainda melhor, pois não significa apenas odiar, mas também amar menos. Não amar igual a outro. No dialeto siríaco, que dizem ter sido mais usado por Jesus, essa significação é ainda mais acentuada. É nesse sentido que ele é empregado no Gênesis, no capítulo 29, nos versículos de 30 e 31. E Jacó amou também a Raquel mais que a Lia, e Jeová, vendo que Lia era odiada. É evidente que o verdadeiro sentido nesse caso é menos amada, e é assim que se deve traduzir. Em muitas outras passagens hebraicas e, sobretudo, siríacas, o mesmo verbo é empregado no sentido de não amar tanto quanto a outro. E seria um contrassenso traduzi-lo por odiar, que tem outra acepção bem determinada. O texto de São Mateus resolve, aliás, toda a dificuldade. Nota de M. Pesani. E vamos ao comentário da Estela. Realmente o capítulo se chama Moral Estranha. E vai ser muitas vezes algumas parábolas, algumas passagens do nosso mestre aqui na Terra, ainda estranhas para o nosso entendimento. Eu vivo pensando em Jesus como se fosse nós fazendo alguma coisa, e eu não vou nem dizer uma formiga, vamos colocar aí que a gente pensa que tem um melhor entendimento, um cachorro. Quantas coisas o seu cachorro e o seu gato entendem do seu dia a dia? Ele começa a perceber, poxa, todo dia, eu estava falando para você agora há pouco, que a Tuti, ela não pode ver eu colocar uma roupa assim, que ela já acha que eu vou sair. E de terça, ela sabe que a gente vai vir para cá fazer o evangelho, já tem já uma rotininha, mas ela não entende o que a gente está fazendo aqui, né? Entende muito pouco. Então, imagina que quando Jesus passou aqui pela terra, pela grandeza dele, nós entendemos, a gente está começando, por isso tem que estudar muito o evangelho. E não só o evangelho segundo o espiritismo, mas o pessoal de outras religiões, nossos irmãos evangélicos e católicos, tem que estudar muito. Você já foi em missa, o pessoal lê a carta de fulano, isso aí era Paulo escrevendo para a quantidade de igreja que tinha iniciado, né? E eles não sabiam o que fazer, porque aí os fiéis começavam a brigar. Então, essas cartas até hoje cabem no nosso centro espírita, na igreja, nos cultos evangélicos, até hoje vai caber. Porque são as mesmas orientações do pessoal lá de falta de entendimento e convivência. E aí, quando Jesus vem e fala, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E mais ou menos assim, da gente pensar que Jesus tinha como nós pensarmos que Jesus ia desconsiderar alguém, se nem a gente aqui, com pouco entendimento, desconsidera alguém, desconsidera um amigo, o amigo te chama e fala assim, ó, Estela falou ali que é seu amigo. Fala, que amigo que é? Você tem coragem de fazer isso? A gente não tem. Imagine Jesus. Então, quando ele diz desobedecer, aborrecer, é aborrecer. Quando ele diz aborrecer, é como se fosse assim, vamos colocar uma das pessoas que devem ter mais aborrecido pai e mãe para cumprir o seu papel aqui no mundo, que não é de muito tempo, mas vocês vão lembrar, a Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Vocês acham que a princesinha Isabel aborreceu ou não? A família, a nação, o pai e mãe,
quando ela foi lá e assinou a Lei Áurea, então, abolindo a escravidão. Aborreceu ou não aborreceu, gente? Com certeza. Com toda certeza. Só que ela fez o que tinha que ser feito. E aí, vou colocar aqui o nós como eu e o Oceandro. Aí cada um aí se encaixa na maneira que acha que é a sua missão. Nós temos missões aqui na Terra e que já começar a pensar assim, poxa, foi assim até hoje, mas agora eu tenho um entendimento diferente, mesmo que meu pai, minha mãe, meus irmãos mais velhos, meus tios façam assim. Eu não vou seguir esse caminho porque isso não tem ligação com os meus princípios cristãos. E aí vai uma gama de acontecimentos na sua vida que às vezes o pessoal lá vai olhar para você, vai criticar, vai falar que você está errado, está equivocado. Por exemplo, vamos colocar uma situação em que foi decorrente dos nossos pais. Eu tenho 44, você tem 46. Então vamos colocar que naquela época era absolutamente normal os nossos pais, quando a gente era pequeno, dar chinelada. Eu nunca apanhei, você acredita? Eu era muito boazinha, segundo a minha mãe e meu pai. Você já apanhou de borracha, mangueira de lavar quintal, espada de São Jorge, varinha verde. Cinta. Tem ninguém traumatizado hoje, porque naquela época esse tipo de brutalidade era aceita. E aí nasce outra geração, nasce a minha geração e a do Oceandro, onde a ciência caminhando junto com o progresso moral estudou as consequências dessas pessoas hoje. Hoje, a nossa idade, tem muita gente sofrendo de ansiedade, falta de amor próprio, por coisas que foram feitas na infância. Estudos neurológicos, estudos psicológicos. Então, a gente tem que olhar para a ciência e falar, poxa, porque muita gente diz assim, eu tô aqui, eu tô vivo, você tá vivo. Mas muita coisa dentro de você precisa ser reconstruída para você continuar caminhando. Então não pode dar bronca em filho? Não, mas não pode agir com a emoção que os pais faziam antigamente. Oceandinho, pequenininho, ainda tinha cabelo, fazia alguma coisa errada, toma. E toma quando? Imediatamente. Imediatamente, você já parou para pensar quantas coisas que se você fizer no momento da raiva, o peso é muito maior? Quando te dá raiva de alguma coisa que aconteceu, alguma circunstância, você vai falar com seu companheiro, companheira, com o seu filho, o peso é muito maior. Hoje nós entendemos, antigamente não tinha essa de conta até 10. Que conta até 10? Que vamos resolver o problema é agora. Hoje nós temos entendimento. E aí, se eu não sigo a cartilha que o meu pai, minha mãe, a minha família teve, é como se eu estivesse rompendo um ciclo, falando, não. Eu não aceito aqui o que o clã está fazendo. Vou fazer de outra maneira. E o que está certo e o que está errado? Pode ser, não estou falando nem de bater em criança, né? Mas eu vejo que muitas pessoas insistem nisso. Insistem de maneira assim, você tem que educar. Claro que você tem que educar, mas será que você vai bater se você esperar 24 horas? Você não está educando, você está descontando a raiva. Se você esperar 24 horas, você vai educar da mesma maneira que você queria o resultado ali atrás, com a diferença que você não vai bater e agredir. Da mesma maneira que se eu for falar com meu companheiro no momento da raiva, vai sair torto, não vou conseguir alcançar o objetivo pensando que eu quero esse objetivo. Então eu vou rompendo barreiras do que eu vi os meus pais fazendo. Isso não seria negar, então, a minha educação? Mas isso também não seria eu estar de acordo com as leis cristãs que meu pai, minha mãe e o pessoal antigamente não sabia o que fazer? Imagina hoje, vamos colocar um exemplo fácil de entender, de romper aí o que acontece, de você ver a sua família inteira fuma, dos antigos. Você sabe como que minha mãe e meu pai começaram a fumar, Alcântara? Eles iam para a roça, né? Minha mãe disse que ia de café, de algodão, e ela ia com uma garrafinha de café que não tinha marmita, o pessoal não tinha abundância de comida que a gente tem hoje, por isso que o pessoal era tudo magro, colesterol em dia, né? Aí, o próprio pessoal que contratava oferecia o cigarro, porque o cigarro ele tapeia aquela vontade de comer, então eles ofereciam, não interessava que você era criança, adolescente, eles te davam para você, como diz antigamente, pitar, você pitava, né? E aí o pessoal se viciou e não tinha nenhum esclarecimento.
Mas hoje aí você vê. Hoje eu tenho no Juventude ali do Ailuz, quase 30 jovens comigo, que muitos deles dizem assim, meu pai e minha mãe fuma. Eu não. Algum deles fuma lá ou não? Não, nenhum deles fuma. E por escolha própria, porque muitos têm o pai e a mãe que fumam. Por quê? Porque Isso ele é um já, avanço, né? Muito bom. ele já tem uma consciência de não importa o que meu pai e minha mãe faz, eu não vou fazer comigo. Mas isso eu estou falando de uma evolução e um progresso moral que só tem sentido pensando na saúde da pessoa, que também é uma grande missão no mundo. Também você espelha e encoraja outras pessoas. Mas a gente também, quando diz que negar o pai e a mãe em algum momento, tendo a linha cristã envolvida, são de coisas simples do dia a dia. Você viu teu pai, tua mãe, ou teu avô e tua avó sentadinho na calçada, falando mal do vizinho ou de algum parente, às vezes muito tempo. E hoje você já sabe que isso é como se tivesse assim, sabe quando você vê uma roda? Talvez na cidade de vocês tenha, aqui na nossa cidade, às vezes a gente vê o pessoal ali no cantinho usando droga. Sabe aquelas rodinhas assim que você fala, ixi, de longe que você já aponta, estão fazendo uma coisa ali que não pode, né? Uma coisa que não é legal. Muitas rodinhas formadas antigamente, a gente sabe que era de fofoca. Fervia, fervia assim a fofoca. Hoje eu já sei que não é legal. Então aí você senta, aí vem aquele tio te fala assim, e sei, não vai falar nada não? Aí eu não tô cabendo nesse assunto, é claro que eu não vou falar isso. Mas o próprio adolescente, às vezes, é muito difícil ele não estar no celular, mas se tivesse ali no meio da roda, pode ser que isso não interesse mais para ele. Não interessa falar da vida do outro. Porque nós já vamos criando conceitos, vamos já nos interessando por coisas melhores. E eu não estou falando que todo idoso, toda pessoa de outra geração fala mal dos outros. Eu só estou falando de romper ciclos que nós entendemos que já não é mais assim. Pode ser que na mesma encarnação, quantos ciclos seus mesmo você rompe? Poxa, eu fofocava o ano passado, hoje eu já não fofoco. Poxa, eu batia no animal, batia na criança, hoje eu já entendo que eu não faço mais. Nós mesmos rompemos os nossos ciclos de evolução, para dar um degrauzinho a mais ali do outro. Então, imagina o que a gente faz com a outra geração. Eu tenho muita amizade, o Sander também, com pessoas que são empregadas domésticas, né? Que o pessoal fala secretária do lar, que são registradas e tudo. Muitas delas, muitas, jardineiro também, já ouvi falar assim, nossa, o patrão e a patroa não é nada fácil não, mas os filhos me tratam com... Nem parece que eu sou empregado. Você já ouviu isso de alguém? Mas trata como? Você não falou. Trata muito bem. Ah, bom. Você já ouviu alguém dizer assim? Fala assim, nossa, o filho, né? O filho e a filha ali, eles são de uma gentileza. Tem nada a ver com o pai são e com a mãe. Não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Nem parece que foi educado por eles. Qual a cartilha que a gente está seguindo? Será que eu estou rompendo? Eu estou rompendo, eu sou assim, Stella. Eu falo alto assim, eu falo gritando, porque meu pai falava alto, minha mãe falava alto, mas hoje eu já sei que é falta de educação. Hoje eu já sei, e isso não vou nem dizer em ciência, em estudo de ética e moral, de viver em sociedade, a gente está falando de espiritismo mesmo. Você vê no livro Sinal Verde que eles nos pedem, parece uma cartilha de ética de convivência, eles nos pedem, não fala alto. Você quebra as boas energias do seu lar, não fala gritando. Mas eu sou assim porque meu pai e minha mãe, não põe a culpa neles, eles não sabiam, agora eu sei. Você vai falar que você não tem controle da sua voz porque você é italiano? Eu não tenho controle da minha voz porque eu sou tal etnia? Gente. Então não tem nenhum italiano que fala baixinho. É claro que é engraçado na família reunida, né? Sabe aquela família? Fulano, gesticula. E tá tudo bem. Mas da mesma maneira que a gente fala euforicamente quando estamos felizes, a gente fala também quando está raivoso. Então eu tenho que ter um controle. Poxa, eu tenho controle. Quem domina a máquina aqui é meu espírito. Então não venha me dizer, é porque a minha voz é muito alta, mas quem domina é o meu espírito. O meu espírito consegue abaixar o volume se ele quiser. Então existem algumas desculpas que nós damos na caminhada, como eu casar com o Oceander e ter algumas atitudes, e quando ele olhar para mim e falar, se ela não faz isso, eu faço porque meu pai e minha mãe, eu vivi a vida inteira assim, Oceander, então não venha pedir para eu mudar.
Poxa, será que a minha ignorância vai a esse ponto? Eu vi meu pai e minha mãe fazer uma coisa, eu vou reproduzir mesmo sabendo que está errado. Mesmo sabendo que eu posso crescer um pouquinho mais. Talvez o meu orgulho não deixa, né? Então eu coloco ali que a minha geração, meu bisavô fazia assim, meu avô, e agora eu faço. Então nós temos que prestar atenção no quanto que nós reproduzimos dos nossos entes queridos, entes que nos amam, que nos ensinou muita coisa boa, mas tem coisa que dá para eu falar, não, isso eu não vou fazer. Isso eu não vou fazer igual. Eu lembro de uma amiga contando que ela falou, Estela, eu fui criada assim, ó. Minha mãe falou, você não empresta nem remédio, porque cada um, depois que você forma família, cada um cuida do seu. E ela veio me contar que a filhinha dela catava assim, coisa e dava escondido para os amiguinhos. Olha a necessidade do espírito de ser diferente. Eu não empresto nem remédio. Minha filha, o que eu vou fazer, Estela? A menina foi educada por nós e ela faz de um jeito diferente. Aí a gente escuta aquilo e fala assim, graças a Deus. Que não mude. A criancinha vai lá e fala, pega aqui esse sapato que eu não uso. Escondido do pai e da mãe. Olha que interessante isso. E o que nós estamos reproduzindo, não é? Muitas vezes o pessoal antigo tinha uma maneira de matar o porco, de matar a galinha, e aí nasce ali na família aquele netinho que olha aquilo e fala, ih, não vou comer isso não. E não come nem carne, quem dirá matar. Não, vai comer sim, porque a família inteira come. Então nós temos que, primeiro, entender quais os ciclos que nós precisamos romper em nome de Cristo, em nome da nossa evolução, que tem a reprodução familiar ali, decorrente sempre. Quais os ciclos que nós estamos vendo nas crianças que eles estão rompendo e a gente está forçando eles não romper? Eles não querem ser assim mais. Eu já vi pai educando a criança assim, te empurrou? Manda um tapa no meio da cara. Fez isso com você, faz pior. É ou não é, gente? Isso é cristão? Será que não tem ali na sua mão um espírito evoluído que a pessoa diz assim para mim, Estela, meu menino não consegue jogar futebol, não. Eu falo, por quê? Eu falo, porque ele precisa ser mais agressivo. E ele não... Então, é um espírito já dócil, gentil. Ele não consegue jogar futebol, mas pode ser que ele consiga jogar ping-pong. Pode ser que ele consiga fazer um esporte que não tenha tanta necessidade de ser mais embrutecido. E eu não estou enxergando isso, mas o pai dele joga futebol, o tio joga futebol e o menino... Será que eu não consigo entender que o mundo, que as encarnações dele foram lapidando esse menino? E aí ele ficou mais dócil, mais gentil e tá tudo bem, tá tudo certo. Só não tá certo pro nosso orgulho. Que aí vê, o menino não consegue jogar futebol, ele é uma vergonha para a família. Não é. Esse uma vergonha para a família pode ser assim, ele é um orgulho para a família. Que até hoje nasceu só gladiador. Aí nasce um profeta, sabe? Você imagina como é que foi Sócrates? Sócrates caminhava, Platão, leve. A gente quer o cara que empunha a espada. Quem é esse Sócrates aí, naquela época? Quantos ele matou? Quantos reinados ele conquistou no sangue, na espada? Não, ele só conquista as pessoas com sua mente. Não, é muito fraco. Então vamos rompendo as barreiras. Vê em você o que você tem da sua mãe, do seu pai, que já não cabe nesse momento, nesse progresso, nessa evolução, não cabe. E aí a gente segue, né, Alcântara? Vamos ver o que o Alcântara traz para nós. Pois é, mas a lição de hoje mesmo, ela quer nos orientar o seguinte, nós temos que ser a evolução dos nossos pais, né? Assim como eu espero que a Lívia e a Lara sejam a evolução de mim, da Estela, porque com o passar do tempo a gente vai descobrindo que tem coisas que não cabem mais, e isso aí pode aborrecer os nossos pais se eles ainda mantêm uma linha de tradicionalismo. Então, qual que é o intuito dessa lição, aliás, desse capítulo do Evangelho, que fala da moral estranha, né? De aborrecer pai e mãe? Jesus falou que então a gente deveria aborrecer nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, e o objetivo não é esse, sem dúvida nenhuma, mas acaba aborrecendo quando o pai e a mãe não têm esse olhar de percepção que nós estamos tentando evoluir em alguns aspectos. Lembrando aqui, só colocar um comentário aqui que eu vi do Luciano Praciano, que sintetiza bem
Ele colocou aqui, ó. As nossas atitudes e escolhas às vezes podem aborrecer os nossos pais, mas temos que seguir em frente em benefício da nossa evolução. Ah, é bom ouvir pai e mãe, tem que honrar pai e mãe, tem que respeitar o que eles fazem. Sim, só que quando a gente percebe que o respeito, para então, entre aspas, ser respeitado, eles se sentirem respeitados, nós temos que fazer exatamente o que eles sempre fizeram, às vezes você vai ter que fazer uma escolha. Então é possível que você seja confrontado assim com o que você tem como meta, né, como moral cristã, como que seus pais, os seus irmãos, seus filhos, isso não importa, né? Não é necessariamente assim, não é nessa ordem, né? Somente quem é mais velho que a gente, que pode estar eventualmente menos evoluído. Às vezes os filhos também. Você encontra pais de moral excelente e filhos que vêm com predisposições aí do passado já equivocadas. Então, os pais têm que ter a função de corrigir, né, a moral, uma moral complicada dos filhos. Mas habitualmente, é, tradicionalmente, os filhos têm uma tendência de serem mais evoluídos que os pais, até porque é uma questão de ordem cronológica, né, da evolução do espírito imortal. Aquele que está nascendo agora já traz uma bagagem, pelo menos em média geral, assim, uma bagagem mais evoluída, né? Tanto que o Divaldo Franco mesmo fala muito isso, que muitos espíritos nobres reencarnaram, estão reencarnando desde o ano 2000 para cá. Ele fala que tem mais ou menos 300 mil espíritos de altíssima qualidade moral reencarnando desde o ano 2000 até hoje, né? Então, vai continuar mais um tempo ainda. Então, essa molecadinha que está nascendo aí, sem dúvida nenhuma, são espíritos que já são instrutores, que já têm um índice moral muito maior do que o meu, por exemplo. Então, com esse entendimento que eu tenho hoje, eu já não vou ficar aborrecido mais com a Lívia quando ela demonstrar ter virtudes que eu ainda não possuo, ou então que eu estou engatinhando e ela já tem, né? E aí a gente vai percebendo que é bom a gente se preparar para poder aceitar que aqueles que vêm depois de nós, lógico que existem muitas exceções, né? Tem uma juventude hoje em dia meio perdida aí, meio ainda ligada a coisas muito materiais e de viciações das mais diversas, especialmente em área sexual e etc. Mas, em modo geral, aqui falando dessa predisposição da evolução espiritual, os filhos, os nossos sobrinhos, nossos netos, eles vão trazer virtudes que a gente vai achar que é banalidade. Ah, porque é frescura, esse negócio de criança não comer carne. Por quê? Pode comer carne sim, por exemplo, né? Você vê a Lívia aqui em casa não come carne, a gente come, eu como peixe, eu gosto de comer ainda carne. E só que eu não fico chateado com ela, porque eu tenho esse entendimento de que ela já é mais evoluída que eu. E eu sei que um dia eu também não vou mais comer carne nenhuma, nem peixe, nem nada. Eu gosto mais de peixe, né, atualmente, peixe e frango. Mas ainda é carne, né? Eu ainda como. Então, o que é aborrecer pai e mãe? É o pai e a mãe que ainda não tem essa visão, não conseguem enxergar um princípio evolutivo nas suas crias, né? E então isso faz parte de uma lição para os filhos e para os pais. Para os pais de observe seus filhos, eventualmente eles estão em alguns aspectos mais evoluídos que vocês. E para os pais, né? E para os filhos, né? Aliás, e para os filhos, tente aborrecer menos os seus pais, né? Pai e mãe. Tente fazer com que suas virtudes sejam naturalmente expostas, sem não esfregue isso na cara deles, né? Vamos dizer assim. Então, se você aí, que é filho como eu, né? Que não sei se minha mãe está aqui ainda, meu pai estão assistindo. Se eu acho que eu tenho alguma questão de um princípio de evolução maior do que eles, eu não devo fazer disso uma arma, uma ferramenta de ferimento a eles, né? Eu tenho que procurar desempenhar o meu papel, seguir a minha diretriz aqui, meu direcionamento, mas sem tornar isso palpável, sem tornar isso evidente, porque isso gera um constrangimento, né? Então, eu não tenho intenção nenhuma em aborrecer meu pai e minha mãe. Então, eu sigo alguns princípios que talvez eles ainda não têm, né? Não desenvolveram,
mas não faço disso uma arma, não posso fazer isso como, né? Não posso feri-los com isso. E aí, então, essa lição eu acho que vale tanto para filho, para ser mais moderado com os seus pais. Se você percebe, por exemplo, você já é, vamos pegar o exemplo desse de ingerir alimentos, né? Ingerir animais, né? Se você já é alguém que não come carne mais, não fique falando pro teu pai, você é espírita atrasado, aí ia ficar comendo carne, eu não, eu já sou vegano, sou vegetariano. Quer dizer, você é vegano, vegetariano, mas você às vezes está numa linha de arrogância também, né? Está numa linha de insensibilidade, né, com aqueles que ainda não têm esses princípios, né? Por exemplo, eu não fumo, nunca fumei, né, e conheço um monte de gente que ainda fuma ou que já fumou. Se eu começar a me achar mais evoluído do que eles e fazer questão de destacar isso, eu já saio fora de um princípio evolutivo. Eu começo a ser alguém muito fã de si mesmo, sabe? Começo a ficar meio vaidosão, meio egoísta, né, nesse sentido. Então, eu compreendendo a limitação do outro, como está dizendo aqui a Nayara, né, devemos compreender as limitações do outro. E a gente seguir o nosso princípio. Quer dizer, quando Jesus falou que aquele que não aborrecer pai e mãe, ou que ama mais eles do que a mim, não é digno de estar comigo. Jesus estava sendo duro ali nas palavras, e obviamente é que eu quero deixar em destaque a necessidade de a gente observar as traduções, que, como diz aqui o texto, né, na língua hebraica era muito pobre, né, de especificações, ou seja, tinham palavras que a mesma palavra era usada para eram usadas, né, para várias coisas. Então isso fazia com que todo tipo de informação veiculada, ela tinha uma interpretação que poderia ter, assim, várias maneiras de ser enxergada. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus não iria incitar ninguém a aborrecer seu pai e sua mãe. Como diz no texto lá, ele fala é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Até a palavra camelo, na época, era tinha um duplo sentido, era o animal, né, o camelo, e tinha também os pelos do camelo que eram usados para fazer cordas. Então ele quis dizer que era a corda que era difícil de passar no buraco de uma agulha. E não o camelo, o animal gigante, que seria uma coisa impossível. Como é que você vai fazer um camelo virar um fio, né, para passar dentro de um buraquinho de uma agulha? Então ali, no sentido daquela lição, não era para falar do camelo animal, mas sim da corda que era feita com os pelos do camelo. Então olha como é que tem muitas palavras, né, no Evangelho que fazem composição dessa estranheza. Por isso que o capítulo se chama Moral Estranha. E nós vamos falar de outras estranhezas que têm explicação ao longo das próximas semanas aí nesse capítulo que nós começamos hoje. Então, meus amigos, o que é a lição final? Qual que é o resumo para finalizar aqui a nossa reflexão da manhã? É assim, você tem que, se quiser ser cristão de fato, vai ter que abrir mão de muitas coisas que você aprendeu que eram tidas como corretas. Conforme você vai aprendendo certas diretrizes, você vai mudando a sua maneira de agir. E pode ser que isso contraste muito, que seja muito diferente do que você aprendeu, especialmente com seus pais. Mas isso não é para que você, então, entenda que está em ação aí um concurso de confrontamento com seus pais. Não é isso. É para que você siga um caminho que você considere ideal, adequado, correto, mais próximo de uma linha de evolução. E se o seu pai e sua mãe ficarem aborrecidos por você estar seguindo uma outra linha, peça desculpa a eles. Fala, pai, mãe, eu não estou querendo aqui aborrecer vocês, não, mas eu estou agora seguindo um princípio aqui. Por exemplo, voltando ao exemplo, não estou mais comendo carne, vocês me desculpem aí, eu até vou no churrasco aí do fim de semana, que vocês gostam. Não ingiro, não estou fazendo uma ingestão de bebida alcoólica. Então eu sei que vocês gostam de beber, de comer carne, mas eu não estou mais comendo carne, mas não é para chatear vocês.
É apenas para seguir aí um entendimento inovador aqui na minha vida, de que se eu não comer carne mais, eu não vou contribuir para o sacrifício dos animais e acaba tendo um sofrimento, como aqui a Leonor Belucci disse, de algo que eu já vivenciei também quando eu era menino, de ficar aí simplesmente em pânico de você ver, por exemplo, matar um porco. É uma coisa horrível. Eu já vi uma vez, é uma coisa que me traumatiza, acho que eu tinha uns 8, 9 anos de idade, um vizinho meu aqui na Chieta matou um porco lá que ele criava no quintal dele. Nossa, eu vi aquilo lá, não sai da minha cabeça até hoje. Eu tô com 40, faz quase 40 anos já. Então, são coisas que não dá mais pra gente, sabe, seguir, né? Então a gente vai tentando diminuir. Eu ainda como carne, mas como eu falei, né, eu já tenho diminuído bastante. O que eu comia em 20 anos atrás é 80% a mais do que eu como hoje. Hoje eu como muito pouca carne, mas ainda como, né? E a tendência nos próximos anos, sei lá, próximas décadas, e sem dúvida nenhuma na próxima encarnação, de eu ficar livre desse equívoco nosso, né? Mas que a gente entende que era necessário para a humanidade. Como diz até a nossa amiga Dalvina que está lembrando que o Chico Xavier comia carne, né? Sem dúvida. Você não é mais evoluído porque não come carne e não é mais atrasado porque come carne. Significa, sim, que no futuro nós vamos nos conscientizar que os animais têm sentimentos também, né? Que eles também sofrem, eles têm medo, têm pânico. O porco, como eu falei lá que eu vi, ele gritou muito, ele deve ter chorado, deve ter sentido muita dor, muita angústia. E aquela emoção passa para a carne, porque cai na corrente sanguínea os hormônios que são liberados. Hoje em dia a gente tem estudos que comprovam isso, né? O boi mesmo, quando vai para o matador, ele já fica em pânico, né? O carneiro chora, quer dizer, você come carne de carneiro? Ah, eu adoro a carne de carneiro, o pessoal fala. Eu mesmo não como carne de carneiro de jeito nenhum. Ainda mais depois de saber que ele chora, antes de perceber que ele vai ser morto, ele começa a chorar. Então, você imaginar que um bichinho chora, aí você fala, ah, mas meu pai, minha mãe, minha avó, meu bisavô, todo mundo comia carneiro. Eu falo, pois é, se eles fizeram um carneiro agora, se eles ainda estiverem aí encarnados e estão fazendo carneiro, então, se você não quiser comer, talvez eles vão ficar aborrecidos, achando que você está ali meio que deixando eles de lado, está desconsiderando eles que estão fazendo aí uma carneirada aí, um boi no rolete, sei lá o quê. Então você vai causar esse sentimento de estranheza para eles, mas não é para aborrecê-los, e sim para poder seguir os teus princípios aí, como eu já tenho tentado seguir em alguns aspectos aí, né? A Rosimeire está lembrando aqui a Rose, o Hitler era vegetariano, né? E era um espírito endurecido. Você vê como é que não significa assim, sou vegetariano, sou mais evoluído, ou como carne, portanto sou mais atrasado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas em relação à carne, é mais no sentido mesmo de não causar sofrimento, né, nos bichinhos, né? Meu irmão tá perguntando aqui, peixe pode, né? Eu adoro peixe. Se depender de mim, comeria só peixe. Então, na verdade, tudo pode, né, Carlinhos? Tudo pode. Porque não é permitido, não é proibido por lei, né? Você é permitido você comer boi, frango, porco, né, peixe. O peixe é mais saudável, né, para o nosso corpo. E eu lembro muito de uma palestra do Dr. Aguinaldo que ele falou assim que o peixe está mais para o reino vegetal do que para o reino animal. Então, o peixe é um animal que ele deve ter sua dor, ele tem, eu não sei mensurar isso. Não os mamíferos, né? Os peixinhos normais. É, os peixes aí que você come aí uma sardinha, você come uma tilápia, enfim. Salmão. Eu adoro, né, esses peixes assim. Eu como salmão, comida japonesa a gente adora. Então, assim, eles também sofrem, né? Mas eles são animais menos evoluídos do que os mamíferos, né? Você matar aí uma vaca, um boi, um bezerro, um porco, né? O porco mesmo tem órgãos dele que são exatamente iguais aos nossos, quase que 100% iguais aos nossos. Você pega aí um coração de um boi, muitas vezes já foi implantado em seres humanos. Em momento de desespero tem que fazer um transplante urgente, mas não tem coração, pega um coração de um porco. Você vê. Eles são muito parecidos com nós, até geneticamente. Então, assim, para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, é isso que a gente quis dizer aqui, é isso que o Evangelho quis dizer. Não para que você aborreça propositalmente seus pais, né, ou as pessoas que estão ao teu lado, às vezes um tio que você convive, tua avó, teu avô. Você não tem esse intuito, mas você vai aborrecer se você tiver em processo evolutivo. Aliás, eu até estendo aqui, em vez de aborrecer pai e mãe, eu estendo. Você vai aborrecer às vezes amigos, irmãos.
Você vai deixar gente falando que você é fanático, que você está indo na igreja, você está indo no centro. Se você está seguindo uma linha religiosa, aí vão falar que você é fanático, que você, por que não pega uma cama, já põe lá no centro, né? Fica lá, dorme lá no centro. Quer dizer, é um aborrecimento que a pessoa tem com você. Ah, mas eu não estou querendo morar lá no centro, eu estou indo, eu estou frequentando com mais assiduidade. Aí. Eu estou indo de segunda, né? Eu tô indo de terça no estudo mediúnico, vou na quinta. Aí um parente às vezes fica aborrecido, mas você não vem mais aqui, então tem que saber graduar isso também, né? Não pode também virar fanático religioso e deixar de lado a família, né? Ah, a Horácia tá falando aqui, ô, se depois vê o seu WhatsApp, meu gato Chico fazendo evangelho com a gente. Ei, Chicão, Chicão da Horácia tá. Mostra aí pra nós, abre aí, Estela. A Horácia mandou uma foto. E vamos ver o Chico da Horácia assim, escutando o evangelho, olha lá, ó. Dá pra ver? Deixa eu ver. Peraí aqui. que eu tirei da luz, Aí, ó. lá. O Chico tá no sonzinho Ah, aqui. ô, Deixa eu Chico. tirar o contraste, que ela tá com o evangelinho do lado, olha lá. Ei, Chico, É hein? o Chico Xavier Garuti. É o Chico Garuti, exatamente. Olha lá, ó, tá com o evangelinho do lado e ouvindo a gente. Ai, ai. Eu acho que a Horácia coloca no Bluetooth do celular dela essa caixinha de som amarelinha aí, ó. Que é igual a nossa que ela trouxe pra mim dos Estados Unidos. Pega ali, Estela, pra mostrar. Tá vendo aquela caixinha de som amarelinha? Do dia que eu ouvi, falei, gente, eu quero uma dessa também. A Horácia trouxe pra mim. Mas pensa numa caixa A de gente som. usa a tela. Uma caixa maravilhosa essa daqui. Tem um som gostoso. Bom, é isso, gente. Nossa hora aqui já foi. O Ronaldo Ocal tá dizendo aqui, peixe pra mim hoje é no aquário ou no rio só. Eu não gosto de peixe de jeito nenhum, né, Ronaldo? Olha, você tá no Japão perdendo a maior oportunidade de comer o sashimi. Pois é. Comida, o peixe mais gostoso do mundo tá aí no Japão. O Ai, Ronaldo tá lá e não come, você vê? É faz assim. parte, faz parte. Pois é, gente. Ó, vamos finalizar aqui então que a nossa hora já foi. Lembrando que semana que vem então nós vamos falar de outra moral estranha, hein? Abandonar pai, mãe e filhos. Meu Deus, olha só. Primeiro é aborrecê-la. Agora já tá no abandonar aí, ó. Nossa, Jesus tá querendo matar a nossa família mesmo, hein? Primeiro aborrece, depois abandona. Esse Cristo é doido. Vamos falar sobre isso semana que vem, então, no item 4, 5, 6. Deixa eu ver se vai até o 7 aqui. Não, é 4, 5, 6 mesmo. Os itens 4, 5 e 6 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Certo, meus amigos? Então, finalizamos aqui hoje esse estudo. Já agradecendo de antemão vocês pela presença, pela companhia. E eu convido vocês ao nosso momento da oração. Vamos lá? E agora eu vou lá dar cafezinho da manhã pra minha mãe, que ela Vai lá. tomou banho já, fez físio. Já tá Um fazendo abraço em exercício? todos, gente. Deus abençoe vocês e vamos que vamos, né? Vai pra prece agora? Vamos. Vai fluidificar minha água que tá aqui, ó. Então vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo, estamos agradecidos por essa manhã abençoada, em que experimentamos aqui um pouquinho mais das lições que nos libertam, que nos fazem refletir e que nos tornam mais capazes de discernir o bem do mal. Hoje aqui nessa lição, mestre, pudemos aprender um pouquinho mais das possibilidades de que nós aborreçamos aqueles que ainda seguem um caminho que a gente não quer mais para nós, mas aprendemos também que nós podemos viver de uma maneira mais sutil para que nós não sejamos inconvenientes com aqueles que ainda estão com condutas que nós hoje consideramos inadequadas, mas que para eles ainda é uma conduta correta, uma conduta que não faz mal para ninguém. Se nós tivermos esse discernimento e esse respeito, nós facilmente conseguiremos conviver com qualquer pessoa sem deixar nenhuma delas constrangida ou magoada conosco. Especialmente se forem, então, os nossos pais, né? Os nossos irmãos, enfim, as pessoas que nos amam de verdade. Mestre, quero abençoar cada pessoa aqui presente nessa corrente do bem, desejando a elas saúde, felicidade, bem-estar, que possam renovar a sua fé e encontrar bons caminhos a serem seguidos. Quero mais uma vez, mestre, agradecer pela oportunidade de estar aqui vivendo mais um ano nesse mundo, enquanto muitos
gostariam de ter tido essa mesma oportunidade e tiveram que retornar à pátria espiritual, mas sem dúvida nenhuma que receberam também o alvará, né, de soltura, como o nosso Evangelho diz, e que nós aqui continuemos, então, nesse mundo, tentando buscar o progresso de todos que nos rodeiam, mas de uma maneira respeitosa. Se nós já temos virtudes adquiridas, que nós não façamos disso armas que possam ferir os nossos irmãos. Abençoe, Mestre, aquelas pessoas que nos acompanham aqui ao vivo, que nos dão alegria da sua companhia, e aqueles que assistem em outro momento. Recebam o nosso carinho, a nossa gratidão. Abençoar aqui a nossa rede Amigo Espírita, esse conglomerado de pessoas reunidas trabalhando em bem, pelo bem da nossa doutrina espírita, pelo bem da divulgação do teu Evangelho, Mestre. E agradecer também esses amigos desvelados, invisíveis aos nossos olhos, mas presentes, e que o nosso coração sente muito a intuição que nos indicam. Obrigado aos benfeitores desse trabalho, aos benfeitores da nossa casa, da nossa família. Estendemos aqui, Mestre, esse desejo de que todas as pessoas que estiverem com esse desejo possam encontrar as soluções que buscam, possam encontrar resoluções de harmonia, de paz de espírito, de boas noites de sono, de um espírito de trabalho, de força, de engajamento, de respeito aos ideais que abraçou, e que sejamos todos abençoados pela tua luz, Mestre. Mais uma vez, muito obrigado. Permita-nos novamente retornar aqui na próxima semana com esse desejo de sermos fiéis aos teus preceitos e de divulgar amplamente essa doutrina de uma forma livre, para que todos que queiram absorvê-la possam usufruir dessas bênçãos que nós recebemos quando incorporamos as lições no nosso cotidiano, na nossa prática de vida diária. Mais uma vez, Mestre, muito obrigado, a tua bênção, e que assim seja.